uma continuidade sobre Lázaro. E eu vou tentar trazer para vocês da forma como eu estudei, né? Pesquisei, escutei um pouco do que o Zeca falou, porque no domingo passado eu estava na atividade presencial e não participei do estudo online. Então, qualquer coisa que deixa passar, vocês me perdoem, mas eu vou tentar ser clara o suficiente. Só vou precisar da ajuda de vocês, porque eu vou compartilhar uma tela e aí eu passo a não ver a tela de apresentação e qualquer coisa vocês me falam se está tudo ok e eu paro ou continuo fazendo a apresentação para vocês. Só um minutinho, porque eu deixei aqui a minha tela e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Não Te Esqueças, capítulo 113 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Francisco Cândido Xavier e do Emmanuel. Antes mesmo de falar, de entrar no texto, propriamente dito, eu vou colocar para vocês aqui uma frase que eu encontrei e uma reflexão muito bacana, que é muito sugestivo sobre o que nós vamos falar hoje. Não te esqueças. Esse capítulo ele fala muito das nossas, do nosso dia a dia, do nosso aprendizado rotineiramente. Então, eu encontrei uma frase que traz para a gente uma reflexão muito bacana e que hoje, a partir de hoje, né, cada dia é um aprendizado e cada dia nos é lembrado que o conhecimento que nos é dado, ele é acrescentado e futuramente ele pode nos ser pedido, né? Não diria cobrado, porque eu acho que a palavra cobrada ela é muito forte. Então, como sugere o título, não podemos nos esquecer, e a gente vai ver que, ao longo das nossas atividades rotineiras, a gente acaba esquecendo no trato com o Evangelho, né? Da aplicação do aprendizado do Evangelho em nossas vidas no dia a dia. E no trato com o que nós conhecemos, no conhecimento que a gente adquire da doutrina espírita. A doutrina espírita nos traz muito assunto, muito conhecimento, e que tão claramente nos chama à responsabilidade, pensar naquela pessoa que nós somos, em quem nós somos e como nós somos no dia a dia, porque nós estamos na melhoria de nós mesmos. Então, essa responsabilidade ela é muito atrelada com o conhecimento que às vezes nos chega. Então, fazendo uma metáfora com o símbolo de Adão no paraíso, a Melanie Klein, vocês estão vendo aí perfeitamente? Está tudo tranquilo? Tá bom, Fatinha. Qualquer coisa você me sinaliza, Andréia. Tá joia. Obrigada. Fazendo uma metáfora do símbolo, né, uma simbologia de Adão no paraíso, a Melanie Klein cita da seguinte forma: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E aqui nós podemos falar do conhecimento, né, falando de doutrina espírita, do conhecimento superior, quer seja pelos missionários, que temos muitos, né, conhecemos alguns, e quer seja aqueles que encarnam na Terra, quer seja pelas mensagens que nós recebemos incansavelmente, todos os dias, nas casas espíritas, através dos nossos médios. A gente não pode esquecer, de forma alguma, do valor do conhecimento e a que esse conhecimento está atrelado.
né? Pois esse conhecimento, ele, aos poucos, ele vai consolidando, iluminando, explicando e, aos poucos, arejando a nossa casa mental e o nosso mundo interior. E ele sempre traz, quem adquire conhecimento, ele sabe que o conhecimento sempre traz um certo peso. Mas se nós entendermos que a finalidade desse conhecimento, qual é a finalidade desse conhecimento, para que esse conhecimento serve em nossas vidas, de repente, ele não fica assim tão pesado, né? Esse peso a gente atribui ao peso da responsabilidade. Se vivermos essa responsabilidade com aplicação, com tranquilidade, com um certo conhecimento de causa, ela não vai ser assim tão pesada, a responsabilidade não vai ser assim tão pesada. A questão é que nós sempre queremos fugir dessa responsabilidade, né? E aí ela parece sempre que ela está muito maior que os nossos ombros possam suportar e muito mais do que a gente consegue realizar sobre ela. Mas tem uma questão muito bacana relacionada ao conhecimento e a essa responsabilidade, que é a garantia de liberdade. A partir do momento que você tem o conhecimento, você também adquire essa liberdade. E é uma liberdade real, né? Por meio dessa responsabilidade, a gente também faz o melhor uso do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, daquilo que semeamos para o nosso destino, daquilo que nós semeamos para as influências que nós vamos trazer e gerar ao nosso redor. Então, não há liberdade efetiva sem o uso consciente da responsabilidade. A Melanie Klein fala isso com muita propriedade, e é isso que ela vem traduzir nessa frase. Quando nós entramos em contato com esse conhecimento, com o conhecimento quer seja espiritual, né, religioso, assim que você adquire o conhecimento, algo você expulsa dentro de você. Eu vi um texto muito interessante falando sobre essa questão que explica, né, quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Nessa explicação, nesse texto que eu vi durante as minhas pesquisas, ele fala que esse conhecimento ele pode nos trazer a sabedoria, é claro, mas não existe sabedoria sem o conhecimento, que ambos, né, o conhecimento e a sabedoria, eles acabam incomodam a ignorância e incomodam também os maus costumes. Mais para frente, ao longo do nosso estudo, nós vamos ver a explicação melhor dessa frase, desse incômodo para a ignorância e para os maus costumes. No capítulo 75 do livro Palavras de Vida Eterna, também de Chico e Emmanuel, ele vai trazer um capítulo inteiro, também alusivo a Lázaro. E aí o capítulo tem o título de Libertemos. Né? E é muito interessante, porque ele vai falar assim, é importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida para que seja restituído à liberdade. E como nós acabamos de ver, o conhecimento vai nos proporcionar essa liberdade. E essa liberdade, ela representa para nós, para todos nós,
novas responsabilidades, novos compromissos com o que nós adquirimos de conhecimento, tanto para o meu progresso pessoal, né, espiritualmente falando, quanto o que eu vou semear a partir daquilo, do conhecimento que eu recebo, a partir daquele material, né, que chega até mim. E nós podemos dizer que, para que nós possamos, né, usar esse conhecimento, nós também temos que agir com coerência. A coerência de esforçar para apresentar entre o que é conhecido e o que é expressado, o que é vivido. Porque nós, querendo ou não, a partir do momento que nós adquirimos esse conhecimento, eu passo a ser um representante daquela mensagem a que eu passo, né? Daquele conhecimento que eu adquiri, daquilo que eu estou trazendo. E nós, como espíritas, né, quando nós nos tornamos espíritas, nós somos representantes dessa mensagem, né? E muitos só vão conhecer o espiritismo a partir daquilo que nós fazemos. E aí eu pergunto para vocês, não é uma responsabilidade? Que espiritismo que nós vamos apresentar sem conhecimento, ou sem responsabilidade e compromisso? E a partir do momento que eu tenho conhecimento do Evangelho, que Evangelho que eu vou apresentar? Então, eu já estou adiantando um pouco do que Emmanuel vai trazer para nós, porque é muito importante essas reflexões. A partir do momento que eu me coloco, eu não gosto muito de usar essa palavra, que eu me coloco como exemplo ou como espelho, muitos vão fazer uma leitura do que é a vivência no Evangelho a partir do meu comportamento, a partir do meu compromisso, a partir da minha vivência real do Evangelho, da aplicação das palavras do Evangelho na minha vida diária. Daquilo que eu prego, né? Se eu prego e faço, e pratico. E aí nós podemos verificar o seguinte, que o que vai ser apresentado no título é bastante sugestivo para uma reflexão. Nós não podemos esquecer que toda vez que nós estamos estudando o Evangelho, além do conhecimento que nós trazemos para dentro de nós, juntamente com esse conhecimento, nós recebemos recursos que vão nos consolar, que vão nos reviver, vão nos revitalizar, para que nós possamos adquirir forças para continuar lutando. E também, com isso, nós recebemos um chamado. Essa é uma responsabilidade, um compromisso a que estamos sendo convocados. Essa responsabilidade, muitos de nós pensamos assim, essa parte da responsabilidade eu prefiro nem querer, nem ter. Eu quero ficar com o consolo que me alivia, com o que eu posso ter de benefício para mim, mas eu esqueço de uma contrapartida, né, da outra parcela, que e agora? A partir do momento que eu adquiri esse conhecimento, eu engulo esse conhecimento, mantenho esse conhecimento só para mim, ou eu faço a aplicação desse conhecimento? E, a partir disso, eu faço, eu estou me comprometendo, né, diante dessa mensagem a que eu me propus passar, e, normalmente, a gente acaba esquecendo esse compromisso, essa parcela de que eu me faço responsável pela mensagem que eu transmito. Então, não te esqueças, né? Não há consolo, não há paz, não há harmonia, se a gente não for amparado. O livre-arbítrio,
ao uso o consciente do nosso conhecimento, mas recebido com muita responsabilidade. E hoje, então, nós vamos ser brindados com um versículo trazido por Emmanuel, lá do Evangelho de João, e ele cita assim: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Bom, ele está fazendo aqui uma alusão a Lázaro, né? No Evangelho, o capítulo 11 do Evangelho de João aborda muito sobre Lázaro, mas esse capítulo 12 também vai falar um pouco de Lázaro. E esse versículo, Emmanuel vem mais uma vez, né, trabalhando com essa questão do Lázaro, trazendo o Lázaro para a gente, para que nós possamos fazer a reflexão de quantos de nós ainda somos Lázaros, quantos de nós podemos nos encontrar interiormente como Lázaros e despertar como Lázaro, né? Porque neste capítulo 12, nós temos uma chamada muito grande, né, que o capítulo anterior fala todo da ressurreição de Lázaro, que é uma simbologia. Na verdade, eu não me lembro de todas as palavras do Zeca, se ele colocou para todos nós essa questão, mas é uma simbologia, porque o capítulo ele envolve muito da transformação do Lázaro para o que Lázaro depois passou a representar, né? O Lázaro ele é um catalisador da mudança de muitas vidas já naquele momento. Nesse versículo, quando ele fala, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, se movimentavam, saíam, e eles passavam a acreditar em Jesus. Segundo a tradução que eu tenho aqui do Haroldo Dutra, do Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra, ele fala assim, porque muitos dentre os judeus estavam partindo e crendo em Jesus. E isso irritava, isso fazia com que os sacerdotes ficavam muito bravos, porque não era somente partir, né? Partir no sentido de movimentar, sair de um lugar e ir para o outro, mas saíam daquela vida, daquela existência, daquele conceito que eles tinham de ter a visão somente voltada para um comandava e aquele acreditava no comando que ele recebia, mas eles estavam abrindo a mente, buscando dentro deles, né, interiormente falando, uma outra possibilidade, né? Então, eles partiam da vida que tinham para uma nova vida, para uma nova possibilidade. E o Lázaro, a partir do momento que ele é ressuscitado, né, entre aspas, ele passa... muitas pessoas passam a seguir Lázaro, mas não somente pelo ato, né, envolvendo a sua cura, pelo fantástico gesto de Jesus, né, que era algo dentro das leis divinas, mas foi um ato produzido, esse ato foi produzido por um espírito puro, que sabia o que estava manipulando, qual seria a proporção daquele ato de ressuscitar o Lázaro, né? E não foi, esses seguidores, eles não foram atrás do Lázaro, seguindo o Lázaro, somente por aquele elemento, né, novo que foi a ressuscitação, mas foi, sim, puramente, e acho que muito,
para mudar o roteiro de vida, porque eles também queriam, precisavam seguir Jesus. E eles viam em Lázaro a figura de Jesus, né? Certamente que nós podemos pensar assim, mas então Lázaro, se eles viam em Lázaro a figura de Jesus, o Lázaro deixou de viver, ou deixou de ser o Lázaro de antes para ser um novo Lázaro, porque para ele ser inspiração a ponto de que as pessoas deixassem de viver uma vida e passassem a segui-lo, ele se tornou uma pessoa de forma diferente, né? Então, a postura de Lázaro estimulava essa mudança de perspectiva. Quando a gente fala de transformação, né, de que Lázaro passou por isso, a gente fala também desses seguidores, e a gente fala de uma coisa muito importante, de uma palavra muito importante que muitas vezes a gente a gente ouve muito falar, mas a gente não observa com muita propriedade, que são as influências. Quando a gente muda de postura, quando a gente muda a nossa vida, né, de forma geral, a gente acaba influenciando vidas, e nós somos responsáveis por isso. E neste formato aí do Lázaro, foi basicamente esse o acontecimento principal, a mudança de comportamento e de postura do Lázaro, que faziam com que os seus seguidores o viam, né? Viam Jesus na figura, viram Lázaro e viam Jesus na figura de Lázaro, presenciavam toda aquela mudança, né, em torno da vida de Lázaro, né? Vamos lá, no início, eu vou ler todo o texto e depois eu volto. Eu parei nessa primeira explicação aqui, porque eu achei muito interessante a gente falar sobre o porquê que nós somos Lázaros, existem ainda dentro de nós alguns Lázaros escondidos, e que nós podemos agir como Lázaro, trazer esse Lázaro que está dentro de nós e colocá-lo dia a dia, né? Na nossa rotina, e despertar esse Lázaro tanto na nossa vida interior quanto para o outro, fazendo com que sejamos, de novo, né, a palavra que eu não gosto, exemplos, né, para outras pessoas. Eu vou aqui trazer o texto para depois interromper a apresentação e seguir com as nossas conversas. Bom, narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra de pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles,
somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já fostes, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Bom, vou voltar no início para falar um pouquinho aqui. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava cercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Então, foi aquilo que eu disse para vocês. Eles tinham em Lázaro o exemplo de que algo podia ser transformado. A minha vida, que não estava em contento para mim e nem para os outros, eu podia transformar a mim, porque se Lázaro se transformou, eu também podia me transformar. E a sociedade da época, os fariseus, não queriam que as pessoas buscassem essa mudança interior, né? E eles ficavam incomodados por isso. E por essa razão, houve um desdobramento posteriormente que eles pensavam e elaboravam e pensavam mesmo na morte de Lázaro, tanto quanto na morte de Jesus, para que aquele símbolo de transformação, para que aquela possibilidade que as pessoas pudessem pensar e agir e melhorar não viesse à tona. Bom, essa lembrança do apóstolo, né, do Lázaro, ela é muito bacana, porque nós hoje, como eu disse para vocês, nós somos, a partir do momento que nós começamos a estudar e buscar o conhecimento através das palavras de Jesus, nós nos fazemos também espelho, né? E nem sempre essa nossa forma de apresentação por cargos, essa estereótipo, né, de cargos, de destaque na sociedade, de prestígio, ou de ser uma influência material, chama atenção? Sim, mas não é isso aqui que nos interessa. Nos interessa aquela mudança que a gente pode fazer, né? A forma grande de influência que nós podemos ser e ter em outras vidas, né? Mas no aspecto moral e não no aspecto material. Então, nós temos que pensar que, ao aproximarmos, né, do Lázaro, né, dessa possibilidade de transformação que o Lázaro trazia, nós temos que pensar que nós também estamos sendo curados, fechando as nossas feridas, né? Transformando a nossa vida por meio da palavra de Jesus, que ainda está muito presente em nós e que vai ser presente sempre, mas que muitos de nós ainda não vivemos adequadamente conforme o ensinamento evangélico, né? E que essa forma de despertar, tanto naquele período, hoje ela pode ainda ser trazida, né, de uma forma muito intensa, mas que precisa ser de muita responsabilidade e com muito compromisso para todos nós, né? Lázaro passou a ser uma ponte de aproximação de muitos daqueles que caminhavam naquele período, muitos passou a ver Jesus por meio da transformação do Lázaro, né? Eles viam que esse contato com Lázaro trazia para eles um afastamento de tudo que não era positivo, de tudo que não era
benéfico e podia ser transformador na sua vida. E aí nós vamos ver que, como Lázaro, nós também estamos presos às nossas ilusões, aos falsos objetivos de vida, ao egoísmo, ao orgulho, né, à vaidade. E isso nos afasta de Jesus, nos coloca numa vida que não está próxima do Lázaro, e nós temos que fazer com que essa parte, né, não faça morada em nós, faça transformação interior, porque, como já foi comentado aqui várias vezes, a nossa transformação ela não é exterior, a nossa transformação é de dentro para fora, e acontece aos poucos, né? Muitos vão se aproximar de nós, gente, a partir do momento que a gente começar a fazer essa movimentação da transformação interna, muitos, aqueles que já andavam ao nosso lado, outros vão se apresentar, vão chegar, vão se aproximar por curiosidade, outros vão se aproximar para saber assim, eu vou ser aquela ferramenta, né? Aquele ferrinho do dentista para continuar cutucando, para saber se a transformação dela é verdade, né? Será que essa mudança é verdadeira? Será que ela está mesmo agindo de acordo com os ensinamentos evangélicos, né? Outros vão chegar perto de nós, encantados com a nossa mudança, e na medida que esses Lázaros que nós ainda temos sido, né? Eles vão nos esforçando, eles vão buscando esses caminhos, né? E buscando um esforço maior da nossa parte para seguir nesse caminho do Evangelho com Jesus, essas pessoas vão permanecendo nas nossas vidas, né? E aí nós vamos passar aqui para o item 3, porque é muito importante a gente dizer o seguinte, que a alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor. O Cristo não nos abandona. Jesus não nos abandona de forma alguma. Quer seja que estejamos no mal ou estejamos no bem. Ele não nos abandona. Ao longo de toda uma vivência, né, a gente sabe que as escolhas que nós fazemos vão impactar tanto na vida carnal quanto na vida espiritual. Mas, de qualquer forma, e em qualquer momento, a qualquer instante, que nós acordarmos daquela inércia, sairmos daquele comodismo, o Cristo vai estar ali. Ele não nos abandona, ele nos ampara, pelo contrário, independente da escolha que nós fazemos, ele está sempre a postos quando a gente libera de dentro de nós o desejo, faz o esforço para que estejamos juntos dele, né? Nesse terceiro parágrafo, eu deixei destacado aqui que pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Bom, não sei se eu não me lembro se é no capítulo 108 desse mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, que é citado que para o cristão, só existe um gênero de morte, que é o da consciência transviada. A lei do pensamento em termos espirituais, a gente pode esquecer assim, que a morte do corpo ela não existe, apenas uma passagem, né? Ela é muito mais simples, digamos assim, é apenas uma passagem. Mas essa morte do sentimento, né? Essa morte no sentido espiritual, que a gente pode dizer, é a estagnação dos nossos sentimentos. A estagnação, a cristalização, que é quando eu me afasto da lei de Deus. É quando eu me faço manter dentro de um orgulho, e esse orgulho me distancia das possibilidades, de outras possibilidades.
é quando eu me encontro realmente na condição em que Lázaro estava, né? Que era talvez a morte do sentimento por meio do processo do ódio, da vingança. Com isso, eu faço com que o meu corpo ele está ali, mas o meu sentimento está morto para o amor de Cristo, né? Para que eu pudesse me reconectar com o sagrado, né? Emmanuel usa muito bem essas duas expressões, porque também ele fala, né, dos pesadelos intelectuais, que está muito ligado aos vícios morais, né? Também ao vício físico. A gente pode dizer que o vício físico e o vício moral é um pesadelo intelectual. E ele também é considerado uma morte de sentimento. Ambos são circunstâncias que, por muitas vezes, nós passamos e que nos estagnam, né? Nos cristalizam e nos impedem de seguir à frente. Eu acho muito interessante quando o Emmanuel coloca essas expressões e que, se a gente vai buscar ela no âmago da sua essência, do seu conceito, também a gente pode citar aqui uma passagem de Paulo, das cartas de Paulo aos Coríntios, que diz assim: o bom perfume de Cristo em nós deve influenciar o mundo, né? Que o cristão é o perfume de Cristo. As palavras de Paulo porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Isso está lá em Coríntios. Então, esse bom perfume de Cristo que existe em nós é que vai influenciar essas pessoas, aquelas que chegam perto de nós, né? E que muitas vezes a gente, sem perceber, essa pessoa se influencia pelos nossos exemplos, pelos nossos comportamentos, né? Achei aqui também muito interessante, porque nesse capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 75, Libertemos, ele vai dizer isso, né? Que muitos chegam perto de nós, assustados pelo nosso comportamento, e ele nos nega o tempo todo e se nega o tempo todo. Então, cabe a cada um de nós, fazer despertar. Existe eu não vou saber citar de quem, mas eu escutei isso recentemente, eu não sei se foi no estudo que Hamilton fez, que foi brilhante o estudo, não lembro se foi com ele, se ele que mencionou, que a cada noite, nós temos a noite para fazer uma reflexão, todos nós. Passamos pelo período da noite para que nós possamos nos encontrar conosco mesmo. Mas todos nós também temos a oportunidade de abrir as janelas pela manhã e receber o sol, receber a boa brisa, que é a oportunidade de crescermos, de potencializar o que nós aprendemos durante a noite. E aí nós continuamos. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença e do egoísmo, da negação. Foi isso que eu acabei de dizer, né? Muitos estão assim. No livro Palavras de Vida Eterna, ele fala assim: também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono e assemelham-se
há mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Bom, seguindo, se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Muitos que estão próximos de nós, na mesma família, ou entre os que trabalham conosco, amigos, pessoas conhecidas, muitos já ouviram falar de Jesus, conhecem Jesus, seguem, de certa forma, de maneira formal, o Mestre Jesus, mas não se aprofundaram no conhecimento, né? No que Jesus ensinou, não procuraram entender sabiamente as palavras, a que veio, por que deixou aquelas palavras, né? E a partir desse conhecimento, né, da responsabilidade, da entrega que nós fazemos às palavras do Evangelho, que nós adquirimos essa responsabilidade, nós temos a obrigação de representá-lo. E de que forma? São Francisco de Assis fala assim: muito cuidado com a tua vida, porque para muitos ela poderá ser o único evangelho que irão ler. Eu li essa frase e achei ela interessante, até tem uma explicação, mas não vou trazer agora, porque senão vai ficar muito prolongado o nosso estudo, mas essa talvez seja a maneira mais bondosa que alguns benfeitores de nossos amigos que nos cercam, de cutucá-lo, né? À medida que nós vamos, quando eu falo nós, eu não estou me colocando eu, Fátima, mas todos nós, com esse compromisso e responsabilidade daquilo que nós fazemos da nossa vida. Porque a partir do momento que nós falamos sobre Jesus, que nós trazemos as palavras de Jesus, nós precisamos aplicá-la no dia a dia, porque nós somos os responsáveis por essas pessoas, entre aspas, né, gente, responsáveis por essas pessoas que nos chegam, mas que muitas dessas pessoas, o único evangelho que elas vão ler por meio da nossa aplicação no dia a dia, da nossa prática cotidiana, né? Nas mudanças que nós, de certa forma, trazemos para a nossa vida, daquele Lázaro que nós deixamos sair de dentro de nós, deixamos nos ressuscitar por meio da palavra e aplicação das palavras do Evangelho, no que nós fazemos na nossa vida, na dinâmica diária de nossa vida, no corre-corre das nossas atividades. Então, muitos desses nossos amigos, os seus benfeitores, deram ali a sua cutucadinha, né? Um choque para que eles pudessem ter, pelo menos, alguém para se aproximar, para que eles possam ouvir algo que os faça transformar. Então, eu uso sempre para a minha vida, quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhona, então, às vezes, eu uso a palavra assim, que eu não quero contar um segredo, ou não vou compartilhar algo que não pertence, eu uso sempre uma frase assim, eu acho que é do Pequeno Príncipe, se não me engano. Tu te tornas responsável pelo que cativas. Então, muito cuidado pela vida que tu levas, a partir do momento que tens contigo o Evangelho e aplica esse Evangelho no dia a dia, ou porque tem uma coisa muito interessante, porque para os encarnados, né, nós temos amigos que nos cercam todo o tempo. Aqueles que nos cercam de longa data, que nos acompanham de longa data, os encarnados e os desencarnados. Para os encarnados,
eu posso ser essa o tempo todo porque eu estou usando de um artifício, de uma artimanha, que são as minhas máscaras, para me manter sóbria ou sobrevivendo na sociedade. Mas tem uma coisa, os desencarnados também aprendem conosco. E para eles, eu não tenho como, não consigo ter duas caras. Eu não consigo manter duas faces de Fátima. Ou eu sou o que sou. Então, nós temos que ter esse cuidado, tanto na nossa vida diária, para com aqueles que nos seguem encarnados, e pensando que alguns amigos nos seguem para aprender conosco, também desencarnados. E aí, nós vamos para o sexto, porque o 5 fala muito de tudo isso que nós já conversamos aqui. Então, serás como Lázaro, ponto de observação direta para todos eles. Foi isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Isso na aplicação que a gente faz, na transformação diária que a gente tem em nossas vidas, daquilo que realmente a gente pratica. Se já fostes chamado, se já fostes, pois, chamado pelo Senhor da vida, ou seja, o Evangelho já tocou seu coração, né? Se você já está começando a vivenciar e trazer essa transformação dentro de você por meio das palavras do Evangelho, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Olha, está nada mais nas nossas mãos, a partir da vida da transformação de vida que nós optamos, escolhemos por ter, né? Muitos, a gente sabe que muitos vão resistir, mas a partir do momento da vivência do Evangelho em nossa vida, o outro percebe que Jesus é vida, porque houve transformação na nossa vida. Houve uma transformação significativa na nossa vida. Então, está em nossas mãos, unicamente em nossas mãos, nós voltarmos, né, para essa sombra, para essa preguiça, não queremos mais nos transformar, porque, afinal de contas, o crescimento dói, mudar dói, né? Mudar é sempre muito dolorido, crescer dói mais ainda, sair do comodismo é muito sofrido para muitos de nós, para todos nós, digamos assim, é muito sofrido, mas a partir do momento que a gente começa a transformar, a trazer esse potencial de crescimento e transformação de dentro de nós e aplicar isso na nossa vida, dificilmente a gente vai voltar atrás. Dificilmente a gente vai entrar nesse túmulo, né, das ilusões, do egoísmo, do orgulho. A gente já sabe, nós já conhecemos. É difícil trabalhar todos esses sentimentos em nós? Mas é possível. E quando a gente começa a trabalhar, nos tornamos pessoas melhores. Dificilmente nós vamos voltar ao túmulo. Dificilmente nós vamos ficar na escuridão, né? Voltar para a escuridão, uma vez que nós já provamos a possibilidade, sabemos que nós temos potencial, que nós temos condições, nós vamos adquirir um ânimo muito forte, muito firme, e um poder de vontade, como diz Emmanuel no livro, eu esqueci agora o nome do livro, mas depois eu lembro para vocês, que o primeiro tema, o primeiro capítulo chama
vontade. Ele fala que esse é o nosso primeiro compromisso, a vontade para continuarmos crescendo para uma vida superior, porque todos nós somos capazes. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas a partir do momento que adquirimos a primeira centelha do conhecimento, nós somos capazes de sermos superiores, de chegarmos. Vai ser trabalhoso? Vai. Mas é um esforço diário, um esforço de todos nós. Continuarmos nessa esteira de crescimento, sermos escoras de apoio, né? Para aqueles que nos procuram, para aqueles que nos rodeiam. Ah, mas eu posso parar assim. Será que eu tenho condição de conversar com alguém e de trazer para ele algo de bom? Claro que sim. Cada um de nós podemos. Cada um de nós temos condição. Nós já não somos mais simples nem ignorantes. Nós já sabemos que a nossa centelha, o nosso ponto de partida é o Evangelho e é Jesus. Espero que eu tenha contemplado o capítulo como Emmanuel merece, como todos nós que estamos aqui merecemos, né? A gente, quando traz um assunto, a gente estuda muito, tenta pesquisar, não somos conhecedores do assunto, às vezes deixamos escapar alguma coisa, mas o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. Então, eu agradeço muito a presença de todos, e alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, ficou algo a desejar, desculpem, mas é o que eu tenho hoje condições de contribuir para todos vocês. Eu sugiro, então, que vocês leiam Palavras de Vida Eterna, o capítulo 75, e tem a passagem do Evangelho, né? Que também é muito benéfico, para que todos possam ter uma outra possibilidade de conhecimento, né? De clarear as dúvidas que possivelmente ficaram desse estudo de hoje. Andréia? Fatinha, como diz a Edna, eu vou tomar as palavras da Edna como as minhas. Você fez brilhar a sua luz nesse estudo. Ai, eu agradeço muito a todos vocês, agradeço mesmo pela paciência, desculpe o tempo que eu passei, eu sei que eu passei do tempo, mas eu gostaria de fechar a minha exposição agradecendo muito a oportunidade, o dom da vida, o momento que nós aqui hoje estamos vivendo, pedindo a Jesus que nós podemos manter essa serenidade para que nós possamos aguçar esse querer e que ele seja permanente, seja um convite a acolher todos nós e um convite para que nós possamos ser o sol na vida de muitas pessoas, que nós possamos ter condição de abrir as nossas janelas e respirar o ar da manhã, a brisa da manhã, para sermos, então, essa luz na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam. Que Jesus nos abençoe, que Jesus possa acalmar as nossas dores e os nossos sentimentos, para que cada um de nós, depois dessa reflexão, possa buscar e trazer, né? Tirar de dentro de nós e ir para a vida, esse Lázaro que ainda resiste em nós de forma obscura. Que Jesus seja por nós, hoje e sempre, que assim seja. Gratidão, Fatinha. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Que possam permanecer aqueles que desejam participar do Reiki com a Paula.